Você quer ser desejado, quer ser procurado, quer que as pessoas sintam sua falta quando você não está? Então pare de estar sempre disponível, pare de responder na hora, pare de aparecer toda vez que chamam. Porque existe uma verdade brutal que ninguém te conta. O que está sempre disponível nunca é valorizado. O que é abundante é descartável. O que é raro é precioso. E se você quer ser precioso, você precisa se tornar escasso. Mas não me entenda mal. Isso não é sobre joguinhos. Não é sobre fingir desinteresse. Não é sobre manipulação barata. É sobre algo muito mais profundo. É sobre entender a psicologia do desejo humano. É sobre reconhecer que o valor não é intrínseco, é percebido. E a percepção de valor está diretamente ligada à disponibilidade. Quanto menos você está disponível, mais você é desejado. Quanto mais você se retira, mais eles te perseguem. Quanto mais silencioso você fica, mais alto você grita na mente dos outros. Isso é o poder da escassez. E quando você domina esse poder, você domina as pessoas sem nunca precisar forçar nada. Agora respire fundo, porque o que vou te mostrar vai contra tudo o que te ensinaram. Te disseram para ser prestativo, para estar sempre presente, para dar atenção, para ser acessível. E olhe onde isso te levou. As pessoas te ignoram, te dão como garantido, te procuram apenas quando precisam de algo. E quando você não serve mais, te descartam. Isso não é crueldade delas, é natureza humana. Nós só valorizamos o que tememos perder. E se você está sempre lá, não há nada a perder, então não há valor. Simples assim, brutal assim, verdadeiro assim. Bem-vindo à lei da escassez. Vamos começar pelo básico. Por que a escassez funciona? Porque o cérebro humano é primitivo. Ele foi programado há milhares de anos para sobreviver em ambientes de escassez. Comida era escassa, água era escassa, parceiros reprodutivos eram escassos. Então desenvolvemos um mecanismo mental. Aquilo que é raro deve ser valioso. Aquilo que é abundante pode ser ignorado. E mesmo hoje, em um mundo de abundância material, esse mecanismo continua funcionando. Você vê isso em tudo. Por que diamantes são caros se são apenas pedras? Porque são raros. Por que pessoas fazem fila por horas para comprar um produto de edição limitada? Porque é escasso. Por que aquela pessoa que mal te dá atenção ocupa tanto espaço na sua cabeça? Porque ela é escassa. E seu cérebro interpreta essa escassez como valor. Agora, aplique isso a você mesmo. Se você está sempre disponível, sempre respondendo, sempre aparecendo, sempre dando atenção, você está sinalizando abundância. Está dizendo: eu não tenho mais nada para fazer. Você é minha prioridade máxima. Meu tempo não vale nada. E quando você diz isso, mesmo sem palavras, as pessoas acreditam. Elas começam a te tratar como algo abundante, algo comum, algo descartável. E o pior é que você nem percebe. Você acha que está sendo bom, que está sendo atencioso, que está sendo um bom amigo, um bom parceiro, um bom funcionário. Mas na verdade está sendo um capacho. E capachos não são valorizados, são pisoteados. A escassez não é sobre ser rude, não é sobre ignorar as pessoas, não é sobre ser frio, é sobre ser seletivo, é sobre proteger seu tempo como se fosse ouro, porque é sobre entender que sua atenção é o recurso mais valioso que você tem. E recursos valiosos não são distribuídos livremente. São investidos estrategicamente. Pensa nas pessoas mais poderosas que você conhece. Elas não estão sempre disponíveis. Elas não respondem imediatamente. Elas não aparecem em todo lugar. E justamente por isso, quando elas aparecem, todos prestam atenção. Quando elas falam, todos escutam. Quando elas dão atenção a alguém, essa pessoa se sente especial. Por quê?
porque é raro, porque é escasso, porque é valioso. Agora vou te contar uma história. Há dois homens. Vamos chamá-los de André e Bruno. André é um cara legal, sempre disponível, sempre ajudando, sempre presente. Se você manda mensagem, ele responde em segundos. Se você precisa de algo, ele larga tudo para ajudar. Se você convida ele para sair, ele sempre pode. André é confiável, André é previsível, André é esquecível. Bruno, por outro lado, é diferente. Se você manda mensagem, ele responde quando quer. Às vezes em minutos, às vezes em dias. Se você precisa de ajuda, ele ajuda apenas se realmente fizer sentido para ele. Se você convida ele para sair, ele frequentemente tem outros planos. Bruno é imprevisível. Bruno é seletivo. Bruno é inesquecível. Agora me diga, quem as pessoas valorizam mais? Quem ocupa mais espaço mental? Quem é mais desejado? A resposta é óbvia e dolorosa. Bruno vence, sempre. Não porque é a melhor pessoa, mas porque é escasso. E aqui está o segredo que poucos entendem. A escassez cria desejo. O desejo cria perseguição. E quem é perseguido tem poder. Você já percebeu que quanto mais você corre atrás de alguém, menos essa pessoa te quer. E quanto mais você se afasta, mais ela te procura. Isso não é coincidência, é psicologia. As pessoas querem o que não podem ter. As pessoas valorizam o que é difícil de conseguir. As pessoas desejam o que parece estar escapando. E quando você se torna escasso, você aciona esse mecanismo primitivo no cérebro dos outros. Eles começam a te perseguir sem nem saber por quê. Começam a pensar em você mais do que deveriam. Começam a se perguntar onde você está, o que está fazendo, por que não está dando atenção. E nesse processo, você sai da posição de perseguidor e entra na posição de perseguido. E essa inversão muda tudo. Mas atenção, escassez sem valor é apenas ausência. Se você é escasso, mas não tem nada a oferecer, você é só alguém que ninguém procura mesmo. A escassez funciona quando combinada com valor. Você precisa ser alguém que vale a pena buscar. Precisa ter algo que os outros querem. Seja conhecimento, seja habilidade, seja charme, seja presença, seja o que for. Mas tem que ter algo, porque a escassez amplifica o valor. Não cria valor do zero. Se você não tem valor, ser escasso não vai mudar nada. Mas se você tem valor e se torna escasso, você se torna irresistível. E essa combinação é letal. Então, como você cria escassez? Primeiro passo, pare de estar sempre disponível. Se alguém te manda mensagem, não responda imediatamente. Espere, não por joguinho, mas porque você tem outras coisas para fazer. Porque sua vida não gira em torno da atenção dos outros. Quando você responde horas depois, ou até no dia seguinte, você está dizendo: meu tempo é valioso, eu não fico esperando notificações. E isso, meu amigo, é atraente. Segundo passo, seja seletivo com seu tempo. Não aceite todo convite, não apareça em todo lugar, não esteja em todas as festas, reuniões, eventos. Escolha, apareça apenas onde realmente importa, onde você realmente quer estar. E quando você aparecer, seja memorável, porque as pessoas vão notar sua ausência e vão valorizar sua presença. Terceiro passo, não explique tudo. Quando você recusa algo, não dê uma lista de desculpas. Apenas diga não. Não vou poder. Tenho outros planos. Simples, sem justificativas. Porque justificar é se enfraquecer. É pedir permissão. É demonstrar que você acha que precisa de uma desculpa para viver sua vida. E você não precisa. Quando você apenas diz não, sem explicar, as pessoas ficam curiosas. Começam a se perguntar o que você está fazendo. E essa curiosidade alimenta o desejo. Quarto passo, tenha uma vida de verdade. Não finja estar ocupado. Esteja ocupado.
tenha projetos, tenha hobbies, tenha metas, tenha uma vida tão interessante que você realmente não tenha tempo para ficar dando atenção o tempo todo. Porque quando você tem uma vida real, a escassez não é estratégia, é consequência natural. E as pessoas sentem a diferença. Quinto passo, não persiga, nunca. Se alguém te ignora, você ignora de volta. Se alguém te deixa no vácuo, você não manda outra mensagem. Se alguém não valoriza sua presença, você não força. Você simplesmente desaparece e deixa sua ausência falar por você. Porque a coisa mais poderosa que você pode fazer quando alguém te ignora é provar que você não precisa dessa pessoa, que sua vida continua, que você não está aí mendigando atenção. E quando você faz isso, quando você realmente se afasta, algo estranho acontece. A pessoa começa a te procurar, não imediatamente, mas eventualmente, porque agora você se tornou escasso, e o que é escasso é desejado. Agora vamos falar sobre relacionamentos, porque é aí que a maioria das pessoas erra. Elas acham que amor é estar sempre junto, sempre disponível, sempre dando atenção. E nos primeiros meses funciona. A paixão está alta, a novidade está presente, mas com o tempo, o que acontece? A pessoa acostuma, te dá como garantido, sabe que você sempre vai estar lá. E o desejo morre, não porque o amor acabou, mas porque a escassez acabou. E sem escassez não há tensão. Sem tensão não há desejo. Sem desejo não há paixão. E o relacionamento vira rotina. Previsível, seguro, morto. Os relacionamentos mais intensos são aqueles com algum nível de escassez. Não falo de joguinhos tóxicos. Falo de duas pessoas que têm vidas próprias, que não vivem grudadas, que têm seus próprios interesses, amigos, projetos. E quando se encontram, é especial. Porque não é o tempo todo, porque não é garantido, porque há espaço para sentir falta. E sentir falta é o que mantém o desejo vivo. Quando você está sempre disponível, a outra pessoa nunca tem chance de sentir sua falta. Nunca tem chance de te desejar, porque você sempre está lá. E o que sempre está lá se torna invisível. Você vira parte da paisagem, e ninguém deseja a paisagem. Deseja-se o que desaparece no horizonte. Então aqui está o segredo para manter relacionamentos vivos. Mantenha sua escassez, mesmo em um relacionamento. Tenha sua vida, seus hobbies, seu tempo sozinho. Não conte tudo, não esteja sempre disponível. Não sacrifique tudo por essa pessoa. Mantenha-se inteiro, porque quando você se diluir no outro, você desaparece. E quando você desaparece, o desejo desaparece junto. Mas quando você permanece inteiro, quando você continua sendo uma pessoa interessante, com vida própria, com mistérios, com profundidade, você permanece desejável e o relacionamento permanece vivo. Agora vamos falar sobre trabalho, porque a escassez funciona lá também. O funcionário que está sempre disponível, que fica até tarde, que nunca diz não, que faz tudo o que pedem, esse funcionário não é promovido, é explorado, porque é abundante, é confiável, é previsível. E o que é previsível não é valorizado, é usado. O funcionário que é promovido é aquele que estabelece limites, que diz não quando necessário, que protege seu tempo, que entrega resultados, mas não está sempre disponível. Porque esse funcionário sinaliza valor, sinaliza que seu tempo é precioso, que ele não é um recurso ilimitado que pode ser explorado. E empresas, assim como pessoas, valorizam o que é escasso. Então pare de trabalhar 12 horas por dia achando que isso vai te promover. Não vai. Vai te esgotar. Estabeleça limites. Proteja seu tempo. Entregue resultados excepcionais, mas em horário razoável. E quando seu chefe pedir algo fora do horário, aprenda a dizer: posso fazer isso amanhã? Não com arrogância, mas com firmeza. Porque você está sinalizando: meu tempo tem valor.
E quando você faz isso consistentemente, algo interessante acontece. As pessoas começam a respeitar seu tempo, começam a planejar melhor, começam a te valorizar mais, porque você se tornou escasso, e o que é escasso é valioso. Mas tem um lado sombrio nisso tudo, e eu preciso te avisar, a escassez pode ser viciante. Você começa a se retrair demais, começa a jogar jogos, começa a manipular, e quando você faz isso, você cruza uma linha, deixa de ser autêntico e vira calculista. E as pessoas sentem, porque existe uma diferença entre escassez natural e escassez forçada. A natural vem de você realmente ter uma vida. A forçada vem de você fingir ter uma vida. E as pessoas, consciente ou inconscientemente, percebem a diferença. Então não force, não finja. Realmente construa uma vida tão rica, tão interessante, tão preenchida, que você naturalmente se torne escasso. Porque aí não é estratégia, é realidade. E aqui está outro ponto crucial. A escassez funciona quando você não precisa. Quando você está desesperado por atenção, por aprovação, por conexão, a escassez não funciona. Porque você não consegue sustentá-la. Você quebra, você volta, você persegue. E aí você perde todo o poder. A escassez só funciona quando você genuinamente não precisa. Quando você está bem sozinho. Quando sua paz interior não depende da atenção dos outros. E aí, ironicamente, você se torna irresistível. Porque as pessoas sentem que você não precisa delas. E o que as pessoas mais querem é alguém que não precisa delas. Porque isso sinaliza valor, sinaliza força, sinaliza escolha. Essa pessoa não precisa de mim, mas escolhe estar comigo. Isso é poderoso. Isso cria desejo intenso. Então o trabalho real não é sobre criar escassez artificial. É sobre se tornar tão completo, tão realizado, tão em paz consigo mesmo, que você naturalmente se torna escasso. Porque você tem coisas melhores para fazer do que ficar mendigando atenção. Você tem uma vida para construir, projetos para realizar, sonhos para perseguir. E as pessoas, elas são bem-vindas a se juntar à sua jornada. Mas não são a jornada, você é a jornada. E quando você entende isso, quando você realmente internaliza isso, você se torna magnético. As pessoas te perseguem, te desejam, te valorizam, não porque você está jogando jogos, mas porque você é genuinamente valioso e genuinamente escasso. Agora vou te dar um exercício prático. Durante uma semana, experimente ser escasso. Não responda mensagens imediatamente. Espere pelo menos algumas horas. Recuse alguns convites, não por mal, mas porque você está ocupado com você mesmo. Passe tempo sozinho, fazendo coisas que você gosta, sem postar, sem buscar validação, apenas vivendo, e observe o que acontece. Observe como as pessoas começam a te procurar mais, como começam a valorizar seu tempo, como começam a se perguntar onde você está, e observe como você se sente mais leve, mais livre, mais poderoso. Porque você não está mais dependendo da atenção dos outros para se sentir bem, você está se bastando. E quando essa semana terminar, você vai perceber algo. A escassez não é uma tática, é um estilo de vida, é uma forma de se relacionar com o mundo, é uma declaração. Meu tempo é valioso, minha atenção é preciosa, minha presença é um presente, não uma garantia. E quando você vive dessa forma, tudo muda. Seus relacionamentos melhoram, sua carreira decola, sua paz interior se aprofunda, porque você parou de se espalhar, parou de se diluir, parou de ser abundante e descartável e se tornou escasso e inestimável. Mas lembre-se sempre, escassez sem substância é apenas ausência. Você precisa ser alguém que vale a pena buscar, precisa cultivar valor real, conhecimento, habilidades, caráter, presença, profundidade. E quando você combina valor com escassez,
você se torna imparável. As pessoas não só te desejam, elas te reverenciam, te respeitam, te admiram, porque você é raro. E o raro é sempre precioso. Então aqui está a sua missão. Pare de perseguir. Pare de estar sempre disponível. Pare de mendigar atenção. Construa uma vida tão rica que você naturalmente se torne escasso. Cultive valor tão profundo que as pessoas sintam honra em ter seu tempo. E observe como o mundo muda ao seu redor. Como as pessoas mudam ao seu redor. Como você muda. Porque quando você domina o poder da escassez, você domina o jogo social. Você domina os relacionamentos. Você domina a sua vida e ninguém, absolutamente ninguém, te dá mais como garantido, porque você deixou de ser comum e se tornou raro, valioso, inestimável. E quando você olhar para trás, você vai rir de todas as vezes que ficou disponível demais, de todas as vezes que perseguiu, de todas as vezes que mendigou atenção, porque você vai perceber, o poder sempre esteve com você. Você só precisava parar de entregá-lo, parar de se espalhar, parar de ser abundante e começar a ser escasso, começar a se valorizar, começar a proteger sua energia como se fosse ouro, porque sua atenção é ouro, seu tempo é ouro, sua presença é ouro, e ouro não é jogado na rua, é guardado, é protegido, é investido com sabedoria. Seja ouro, não seja bronze, seja raro, não seja comum, seja escasso. E observe como o mundo se curva. Se você sentiu o peso dessas palavras, se algo despertou dentro de você, deixe nos comentários. Eu sou escasso e valioso. Não por algoritmo, mas como um compromisso, como uma declaração. E se você quer continuar nessa jornada de autodomínio, de poder pessoal, de transformação real, inscreva-se, porque aqui não há ilusões, apenas verdades que libertam. E a liberdade, meu amigo, começa quando você para de se entregar de graça e começa a cobrar seu valor. Até o próximo vídeo. E lembre-se, seja raro, seja valioso, seja escasso.